Queridos irmãos e irmãs, depois de 2 anos, novamente nós podemos nos reunir para solenemente celebrar as cerimônias da Semana Santa, que são as cerimônias centrais de todo o ano litúrgico, aquelas em que nós contemplamos os mistérios centrais da nossa redenção. A paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de São Lucas, que é aquele que nos acompanha durante este ano, Jesus faz uma grande viagem que culmina com a sua chegada em Jerusalém. Ele é recebido como o Messias, Hosana ao filho de Davi. Com essas palavras, a multidão confessava que efetivamente ele era o esperado descendente de Davi. O Messias, aquele que viria trazer a verdadeira libertação para o povo de Israel. Contudo, entre todas aquelas aclamações, entre o júbilo daquela multidão, entre os ramos, entre os hosanas, pairava uma grande verdade. Jesus, de fato, é o Messias, mas não é o Messias que estava na mente de todos aqueles judeus. Ele não veio realizar esta libertação através do triunfo, mas veio realizá-la através da cruz, através da morte, através do sacrifício da sua vida. Portanto, muito se fala na celebração do Domingo de Ramos sobre o contraste que existe entre a glória da acolhida de Jesus em Jerusalém e a desglória da sua condenação no alto do Calvário. Mas, na verdade, não se trata propriamente de um contraste. É algo mais profundo do que isso. Entre o brilho dos ramos, por detrás daquela miragem, aparece a verdadeira realidade da nossa salvação. O mistério da Santa Cruz. Nós também, muitas vezes, somos testados por Deus em nossa vida. E corremos o risco de esperar a glória, de querer o triunfo, de desejar a beleza, de termos em nossa mente a ideia de que aquilo que é excelente é o que brilha aos olhos dos homens. Mas a vida mesmo se encarrega de nos livrar dessas fantasias. Por detrás de todo fausto e de todo brilho, há a realidade de que a cruz é a substância mesmo da nossa vida. Jesus podia, de alguma maneira, ter escolhido o caminho do triunfo, como muitos já escolheram. É muito interessante que no Evangelho de São João, depois da ressurreição de Lázaro, se narra o banquete de Jesus em Betânia, que leremos na missa de amanhã,
e depois o ingresso de Jesus em Jerusalém, na sequência do qual aparecem alguns gregos que querem ver Jesus. Eles procuram Filipe e dizem: queremos ver Jesus. Filipe vai a André, André e Filipe vão até Jesus, dizem-lhe que alguns gregos querem vê-lo. Era a tentação do triunfo. Porque toda a mensagem do Evangelho, toda a sabedoria de Cristo, tão pouco valorizada pelos seus ouvintes simples, pouco instruídos, como não seria celebrada entre os sábios filósofos gregos? Quanto não seria ovacionada, quanto não seria aclamada? E, no entanto, Jesus diz: é chegada a hora do Filho do Homem. E diz: se o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz fruto, mas se morre, produz muito fruto. Que direi, pois? Pai, livra-me desta hora. Mas foi justamente para essa hora que eu vim. Então, eu digo: Pai, glorifica o teu Filho. Então a voz do Pai se faz ouvir no meio daquela multidão. Ele diz: eu te glorifiquei, e glorificar-te-ei de novo. Uns pensaram que fosse um trovão, outros pensaram que fosse um anjo, mas era a voz do próprio Pai, referindo-se ao triunfo de Cristo na cruz, à verdadeira glória. Queridos irmãos, ao entrarmos nesta Semana Santa, pensemos: eu tenho amado a minha cruz? Eu a tenho abraçado? Eu tenho olhado de frente para ela, para todas as circunstâncias difíceis que a vida nos apresenta a todos? Eu a tenho encarado com fé, com espírito de sacrifício, com devoção, com entrega, com verdadeira alma sacerdotal? Ou ao contrário, dela tenho fugido para buscar uma via mais fácil, uma via de realização humana, de triunfo, de glória? A nossa verdadeira glória é a cruz. Cristo passou no teste, soube atravessar a aparência da glória humana para chegar ao cerne da glória divina, entregando-se inteiramente no seu sacrifício de amor. Hoje, nós podemos, neste domingo de Ramos, atravessar esse caminho que leva da glória à cruz, para que durante esta semana nós possamos passar pelo caminho que leva da cruz à glória. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, e que nós possamos viver com verdadeiro espírito de união com Jesus os dias dessa Semana Santa, permanecendo unidos a Ele e fazendo com que toda a nossa vida seja um hino de glorificação à cruz de Jesus Cristo, que também é a nossa cruz. Que nós possamos viver com Jesus e morrer com Jesus, para podermos então ressuscitar com Jesus.